verdadeiro, que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Sabe por que não colocou, meu querido? Porque eles não querem que você conheça a palavra de Deus. Simples assim. Eles não têm nenhum interesse em que vocês se despertem para a verdade, porque eles já sabem, já provaram e estão provando disso, que o conhecimento da palavra de Deus leva as pessoas para fora da CCB. A CCB enganar vocês e omitir o evangelho e afastar vocês das escrituras é uma questão de sobrevivência da própria seita. Da própria seita. Por isso que eu fiz aqui até um shorts aqui, né? Eu já estava com 93 anos, né? E falei, ué, a CCB faliu? Faliu porque o povo resolveu estudar a Bíblia. O que aconteceu com a CCB? Foi todo mundo embora. É isso que vai acontecer se todo mundo for atrás das escrituras. E os anciões entenderam isso muito bem. Eles entenderam isso perfeitamente. Só tem um detalhe, meu querido. Só tem um detalhe. Quando eles omitem o evangelho para você, eles conseguem manter a sobrevivência da CCB. Só que ao mesmo tempo, eles estão te condenando ao inferno. Então, meu querido, entenda uma coisa. A sobrevivência da congregação cristã no Brasil, ela depende da sua morte espiritual. A CCB é uma grande fornalha que joga lá dentro almas para que ela possa ser aquecida e se manter viva. Simples assim. A congregação depende da sua ignorância para se manter aberta, viva, para manter ela a todo vapor. Quanto mais ignorante vocês forem, mais cativo vocês estão dentro dessa igreja, mais suscetível vocês estão à ordenança desses homens. Só que o final disso tudo, estes homens vão para o buraco, vão para o inferno e vocês vão junto com eles. Eu não sabia. Quem não sabia o que, rapaz? Segue aqui, ó. No tocante a essa milagrosa transformação espiritual que os fiéis convertidos experimentam, o apóstolo Paulo deixou um bom exemplo como se lê. Aí ele vai ler aqui, né? Atos 4:13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram, olha só a malandragem e astúcia, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimentos de que eles haviam estado com Jesus. Presta atenção, irmão. Eles estão dizendo nessa carta que o Espírito Santo traz o conhecimento através da iluminação em nosso coração. Observa, ele está querendo dizer, os anciões, que o conhecimento que eles vão adquirir, na verdade, não é um estudo da palavra, é uma iluminação que vem dentro do coração. Aí ele vai buscar um texto fora do contexto. Ele vai lá em Atos 4:13, aonde o autor Lucas está falando o seguinte: estes homens eram indoutos e por isso eles ficaram maravilhados, mas eles tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Essa frase no final é a chave que faz você entender isso aqui. Presta atenção. No finalzinho, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Presta atenção que quando ele aponta que eles haviam estado com Jesus, não importa se Pedro era ignorante ou não, se João era ignorante ou não, não importa, meu querido. O que esse texto está falando simplesmente é que eles viveram um pedaço da sua vida com o Deus poderoso e cheio de sabedoria. Né? Eles estão querendo insinuar que estes homens eram ignorantes, homens sem letras e indoutos. Então eles estão tentando incutir na cabeça de vocês, meus filhos, vocês não precisam estudar a Bíblia, vocês podem ser ignorantes e analfabetos, como eram Pedro e João, que é uma besteira esse argumento, mas eu não vou me ater nele, porque eu quero me manter firme nessa circular aqui. Tá? Mas eles ignoram, esses camaradas que colocaram essa passagem bíblica, eles estão ignorando que esse mesmo verso está dizendo que estes homens estiveram com Jesus por 3 anos. Um intensivo, a melhor escola de teologia que já existiu nesse mundo.
aonde o próprio professor é aquele a qual fez tudo e para tudo foi feito por ele e dele. 3 anos, 24 horas por dia, sem folga, ouvindo e vendo Jesus falar e ensinar e operar obras e maravilhas. Agora vocês querem chamar esses homens de ignorantes? Vocês querem falar pra mim que esses homens é igual vocês da CCB, que nunca estiveram com Jesus, que nunca sequer chegou perto dos apóstolos, de nada, não sabem de absolutamente nada. Vocês nem pegam na Bíblia, porque agora as informações que Jesus deixou para aqueles apóstolos e as informações que os apóstolos deixaram para a igreja está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, se vocês falar para mim que Marsola e companhia estiveram com Jesus, beleza. Então eu vou falar, eu não vou nem exigir que eles saibam da Bíblia, porque provavelmente eles têm muito mais informação do que a Bíblia pode me fornecer. Eles têm muito mais informação. Se o camarada viveu com Jesus, se vocês provar para mim que Marsola tem mais de 2000 anos, e que o Elbian tem 2050 anos, que o Luiz Carlos de Viçosa já tá com 2030 anos, eu vou falar para vocês, rapaz, ignora tudo que eu tô falando aqui. Se quiser saber, vá atrás desses homens, joga a Bíblia no lixo, porque esses camaradas ouviram e aprenderam diretamente do Messias. Que é exatamente essa autoridade que os apóstolos carregavam naquela época. Homens que ouviram e aprenderam direto do Cristo. De Cristo, na verdade. Cara, chega a ser absurdo isso aqui. Absurdo. Olha aqui, tá? Eles pegaram um texto. A frase principal aqui, para tentar macular, né, o ensino da palavra, né, eles pegaram um pedaço desse texto, Atos 4:13, para poder dizer o seguinte, eles ainda grifaram, né, eram homens sem letras e indoutos. Aí ele fala, mas se maravilharam. Agora eles ignoram esse outro restante da frase. E tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Essa parte já mata o verso a pau. Eu duvido. Você quer chamar Pedro e João de indouto? Se nós pudéssemos transferir esses homens vivos para os dias de hoje, se eles fossem fazer uma conferência, mas ia lotar, ia ter milhões de pessoas numa conferência, homens letrados e estudados. Por quê? Porque estes homens aprenderam diretamente da luz que veio ao mundo. Não se deixe enganar por esta carta fraudulenta e mentirosa, irmão. Isso aqui está querendo diminuir a autoridade das Escrituras. Eles estão querendo dizer que não precisa estudar a palavra. Tem mais. Isso aqui é só o começo. Eles estão tentando diminuir, irmão, o poder da palavra. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que também eles arrancaram do texto. Persista em ler o que te fará sábio nas Escrituras, tanto para exortar, redarguir, admoestar. Então, isso aqui, irmão, essa esperteza que estão fazendo aqui, é o único sinal aqui, tá? A única intenção deles aqui é de exortar o ministério, para dizer para eles, você não precisa estudar, mantenha-se na ignorância. João e Pedro eram ignorantes, então mantenha-se na ignorância, né? Fique na ignorância, porque é assim que Deus quer. Se vier me xingar aqui, tá? A gente vai dar um descanso pro sujeito, porque eu não vou ficar aqui dando espaço pra pessoa que tá aqui só pra me ofender. Desculpa, tá? Se não tem cacife pra poder debater ou alguma coisa do tipo, vai ficar no descanso. Pronto, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Aí segue a circular dizendo: do Senhor provém o conhecimento e a sabedoria, porque o Senhor... Aí ele cita Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Vocês estão entendendo os versos bíblicos que eles estão separando? Então eles tentam anular o texto de Atos 4:13, querendo dar a ideia de que Pedro e João eram ignorantes, e mesmo assim
as pessoas que ouviram eles ficaram maravilhadas. É isso que o texto está querendo dizer aqui para vocês. E logo em seguida, os anciões falam: do Senhor provém o conhecimento e a sabedoria. De que forma? Aí ele pega mais um verso fora de todo esse contexto, Provérbios 2:6, que está escrito assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Para um CCBano, o que está querendo dizer? Do Senhor, da boca do Senhor vem o conhecimento. E o CCBano sabe que palavra de Deus e boca de Deus é aquilo que é falado na tribuna da CCB. Então esse verso está fazendo uma alusão de que não precisa estudar, daqui ó, do Senhor vai vir a palavra e o conhecimento, né? É do Senhor. Vocês estão vendo, gente? É só você analisar, você vai entender para que caminho que está sendo levada essa circular. Ou seja, o que ela está tentando construir na cabeça do CCBano. O que ela está tentando construir? Ela está querendo dizer para você o seguinte: olha, não precisa estudar a palavra, tá? Mantenha-se na ignorância, porque ela vem com uma iluminação no coração e o conhecimento e a sabedoria, ele vai vir da palavra, da boca do Senhor. Boca do Senhor, irmão. Então, ou seja, em outras palavras, aquilo que Deus disse para Josué, para ele ler, estudar a Bíblia, ficar firme na Bíblia, depois que ele conhecer a Bíblia, ele não desviar da Bíblia nem para a direita, nem para a esquerda. Bíblia que eu estou falando é o livro de Moisés, tá? E depois Deus ainda disse: depois que você leu, estudou, aprendeu, não se aparte da tua boca tudo que está escrito nesse livro. Ou seja, pregue. Em outras palavras, pregue instes a tempo e a fora de tempo tudo que está escrito na palavra de Deus. Mas ele está dizendo, mas aqui eles estão insinuando que vem da onde? O conhecimento vai vir da onde, meu irmão? Ele vai vir da onde? Ele vai vir da palavra da boca de Deus. Por você saber, é a pregação profética que vem no culto. Uma pregação sem conhecimento algum, falando um monte de asneira, pregando heresia, falando bobagem, né? Falando ambiguidades bíblicas. E outra vez aqui, né? Eles tentando diminuir o estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Como se isso aqui, ó, eu não sei nem por que Deus inspirou os homens para escrever isso aqui. Se a CCB tiver certa, vamos jogar isso fora. Vamos jogar a Bíblia fora, porque ela não está valendo de mais nada. Vamos seguir aqui, ó. O conhecimento religioso, olha aqui, presta atenção como é uma assinte ao conhecimento, que ele vincula ao conhecimento, o conhecimento intelectual. Presta atenção que ele falou sobre o conhecimento do coração, a iluminação do coração. E quando ele quer falar do conhecimento, que é ter conhecimento de verdade, ele coloca isso como conhecimento intelectual. Ele não coloca como dentro de um campo espiritual também, como ele falou do coração. Não coloca, olha aqui, ó. O conhecimento religioso ou intelectual, por si mesmo, não é competente, olha aqui, para capacitar o ministro de Cristo para a prática ministerial. Cara, meu Deus, é óbvio que só isso aqui não vai ser suficiente, é óbvio, né? O homem tem que ser um homem que se santifica, tem que ser um homem que tem os filhos em governo, não ser autoritário sobre os filhos, né? Mas se prestar atenção que ele separou esse pedaço só para falar do conhecimento, o conhecimento intelectual. Em outras palavras, está querendo dizer aquele teólogo, aquele que estudou. E ele ele diz aqui que isso não é competência e nem capacita ninguém para a prática ministerial. Cara, ó, eu não sei, gente, é sério, eu não sei o que essa igreja, o que o povo que frequenta essa igreja, né? O que eles querem dentro dessa igreja? O que vocês estão querendo aí dentro? Se essa afronta que está fazendo ao evangelho, esses homens estão atacando, diminuindo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, vamos ler mais. Entendeu, né? Então aqui ele está dizendo que conhecimento bíblico não é competência. Aliás, isso aqui não compete ou não capacita a pessoa para a prática ministerial. Cara, e eles separaram esse pedaço só para falar disso. Presta atenção. Como o Senhor requer? Isto porque o conhecimento humano não é apto a ministrar dons nem virtude alguma. Da onde eles tiraram isso? Da onde eles tiraram que quem tem conhecimento humano não é apto para ministrar dons, virtude, que ele, no caso eles colocam aqui. Aonde está escrito isso, Viçosa e demais anciões?
Da onde vocês tiraram isso? Da cuca e da cachola de vocês para criar um verso aqui, para dar um ar de verso bonito, né? Olha só, isso porque o conhecimento humano não é apto a ministrar os dons nem virtude alguma. Se eu quiser entender só esse verso, gente, só esse verso, o que eu vou entender nesse verso? Pera aí, se o conhecimento ele não é apto para ministrar as virtudes e dons e tal, então quer dizer que não conhecimento é. Então essa frase é aquela frase que tenta passar uma mensagem da forma contrária, como é que fala? O antônimo, né? Então ele ataca quem tem o conhecimento, dizendo que quem tem o conhecimento não está apto a ministrar. Olha aqui, é o que tá falando aqui. Não está apto a ministrar, né? Não está apto a sequer ministrar os dons e as virtudes alguma. Eu nem sabia que a gente tinha essa capacidade de eu mesmo ministrar os dons. Ministrar, irmão, significa você pegar e operar o dom. Você pega e faz. Segundo o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, quem faz essa ministração é o Espírito Santo. Não sou eu. Eu faço aquilo que a Bíblia me diz e me orienta. O que passar disso, as exceções, que são a ministração dos dons, quem faz é o Espírito Santo. Porque lá está falando, a uns é dado o dom de ensinar, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o Espírito que manifesta o dom, o Espírito que ministra o dom. Mas um é dado o Espírito de profecia, mas o Espírito é o mesmo, né? Então lá fala diversas vezes de vários dons, e em todos eles está sempre alencado junto o Espírito Santo. Não sendo qualidades pendentes para a operação divina do plano de salvação. Acerca disso, testificou o apóstolo Paulo. Meu Deus, de onde ele inventou isso? Que não sendo qualidades dependentes para a operação divina no plano de salvação. Acerca disso, testificou o apóstolo Paulo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha a malandragem que esses camaradas fizeram aqui. Eles pegaram essa passagem de Paulo, onde ele está dizendo que o evangelho que ele ministrou lá não consistiu em conhecimento humano. Porque o evangelho é simples e é puro, e ele foi só levar a mensagem reta e curta, que Cristo é o único e suficiente Salvador. Ou seja, eu estou citando uma frase que é o resumo do que é o evangelho. Mas eles usaram desse texto aqui para querer dizer que o conhecimento humano, a ministração do conhecimento, que no contexto dos dias de hoje significa conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. E o que Paulo está falando lá, ele se refere ao conhecimento teórico grego daqueles homens daquela época que eram filósofos, entendidos. Ele está falando, nas minhas palavras não consistiu nesse tipo de sabedoria humana, né? Então presta atenção. Eu até anotei aqui, algumas coisas para quando eu estava lendo, eu vou escrevendo, anotando aqui, Aqui, gente, nesse texto, mais uma vez, eles estão desprezando o conhecimento das Escrituras, né? Eles estão chamando esse conhecimento da palavra de Deus de conhecimento religioso e conhecimento intelectual, diminuindo. 2, né? Eu fiz aqui 5 observações desse texto aqui, Segunda observação, eles criam uma dicotomia entre conhecimento e poder do Espírito Santo, ou seja, ou você tem conhecimento ou você tem o poder do Espírito Santo. Os dois você não tem. Como o CCB não tem conhecimento, eles falaram, então vocês ficaram com o dom do Espírito Santo. Tá vendo por que nós somos mais especiais? Porque nós temos o conhecimento do Espírito Santo. Eles têm o conhecimento teórico, o conhecimento material, que é um absurdo. E eles estão usando o texto de Paulo fora do seu contexto para insinuar essa balela, né, que eles ensinam nos púlpitos da CCB. Ou seja, isso aqui é um culto à ignorância. Ele está tentando glamorizar a ignorância dos anciões e cooperadores da CCB. A terceira observação que eu fiz: obter o conhecimento depende de mim, irmãos. É por isso que eles não querem. Olha só, para eu obter o conhecimento, isso depende de mim, né?
esse negócio de receber o dom e a operação de maravilhas, isso aí depende de Jesus. O dom de receber, o dom de você recebe o dom, sim ou não, isso aí depende de Cristo. Mas o conhecimento da palavra depende de mim. E aí entra a preguiça da CCB, e é por isso que eles estão batendo em quem estuda a palavra de Deus. Porque são preguiçosos. São preguiçosos, não querem abrir a palavra de Deus. O CCBano foi acostumado com o falso ensino. Vai buscar a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia para quê? Se eu tiver alguma coisa para fazer na minha vida que me deixe em dúvida, eu entro lá na igreja e vou buscar a tal da palavra. Mas você está sendo enganado e os anos estão passando. E quando você partir dessa terra, meu querido, pode ter certeza que dentro desse misticismo que a CCB criou e que você vive, com certeza você vai parar no lago de fogo, né? Ou seja, esse texto é a prova do que é a CCB. Uma igreja que não tem evangelho, que pisa no evangelho, não tem palavra de Deus, que ela está criando um povo sem instrução alguma, homens que são guiados por homens, por outros homens, gente que vai na igreja para receber bênçãos e viradas de cativeiro, e Jesus Cristo no meio de toda essa história sequer é lembrado. Ah, mas falou de Jesus, está escrito na parede lá, isso não quer dizer absolutamente nada, meu filho. Nada. Ok? Segue aí.